Bom, aí eu queria só, o que eu estou pensando em até em aproveitar, né, como já vi, como você já ajeitou aí na pauta, a gente entrar no tema, né? O ministro Lewandowski reagiu a essa declaração do Bolsonaro, né? E isso foi dado muito destaque aí pela imprensa capitalista, dizendo que o Bolsonaro pode cometer um crime inafiançável e imprescritível, né, no dia 7 de setembro, né, ao realizar manifestações que atentem contra o regime político, contra o regime vigente, né? As palavras do Lewandowski, né, procurou aí reforçar que o Bolsonaro poderia estar afrontando a Constituição. Aí eu vou passar para você o problema, que é o seguinte, né, vou devolver para a gente nesse bate-bola entre a gente aqui. O problema é o seguinte, o Lewandowski aponta claramente que, de fato, o Bolsonaro estaria cometendo um crime ao fazer pregação do golpe militar, assim como os militares em 64 cometeram um crime e pisotearam a Constituição. Assim como os militares em 2000 cometeram um crime, ameaçaram o STF que se o habeas corpus ao Lula, né, haveria um golpe de Estado. O problema é o seguinte, quem é que vai mandar prender o Bolsonaro se ele cometer esse crime, como ele vem reiteradamente? Será o Lewandowski? Será o STF? Será a CPI do Congresso Nacional? Quer dizer, falar que é crime, até aí, parece mais ou menos óbvio, né? Não os crimes que até agora foram apontados, porque o STF também tem cometido vários crimes, né? Como é o caso, por exemplo, mandar prender um presidente de um partido, aliado do presidente, sem condenação, né? Sem direito à defesa, sem devido processo legal e assim por diante. Agora, nessa situação, pode ser que o Bolsonaro vá para um crime, mas o que nós estamos vendo é que parece que o judiciário caminha para uma desmoralização, porque se o Bolsonaro cometer o crime, né, e ninguém, diante desse crime, imputar-lhe uma pena, levá-lo aos tribunais para ser condenado e preso, nós vamos ter aqui um crime de, como é que se diz, de cumplicidade, né, e de falta de ação do Poder Judiciário e de outros setores diante do crime do Bolsonaro. Quer dizer, falar parece que é fácil, mas isso não muda em nada, em absolutamente nada, a situação, né, Rafael? Não, exatamente. A situação é complicada porque se ficar o bicho pega, né? Se correr o bicho come. Para o judiciário, a situação é da desmoralização, de não punir, como o companheiro colocou, caso o Bolsonaro cometa o crime, ou, né, revelar que, na realidade, não é crime nenhum. Ao não punir, né, fica aí evidente toda a série de arbitrariedades que são cometidas, porque acabam, com isso, denunciando que não é bem um crime, é uma bravata do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro indica que a coisa vai mais para esse sentido do que para um levante armado, né? A imprensa capitalista dá vários sinais contraditórios, dizendo que seria um ensaio para o golpe, que talvez é assim, talvez é assado. Eu achei muito curiosa, né, a declaração do ministro Lewandowski, que procura assentar as bases para uma condenação que seria, né, um movimento ousado do judiciário, mas, né, podemos esperar aí literalmente qualquer coisa, porque de ousadia contra a Constituição o STF já ousou bastante, né? Mas a declaração dele no artigo na Folha de São Paulo é interessante porque mostra, como o companheiro Antônio Carlos sublinhou, a total impotência dos juízes diante disso daí. E no final das contas, como a gente vai ver também no caso do 7 de setembro, da manifestação em si e do que está colocado para a luta política aqui, particularmente na capital política do país, no centro nervoso da classe operária brasileira, que é São Paulo, né? Aqui onde o governador João Dória, né, no final das contas,
mostrou de que lado que ele está jogando, né? Mas a gente já chega lá. O Lewandowski escreveu o seguinte: é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O projeto desmembra, né, a Lei de Segurança Nacional, dilui esses crimes, cria novos crimes, né, para o Código Penal, inclusive, né, subverter as instituições vigentes, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Outro crime, diz o Lewandowski, né, outro comportamento delituoso que corresponderia a um golpe de Estado, seria tentar depor por meio da violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Ambos os ilícitos são sancionados com penas severas, agravadas se houver emprego da violência. E aqui, diz ele, né, que, bom, até aqui, o que ele está dizendo é, se o Bolsonaro der um golpe de Estado, o golpe de Estado é um crime. A questão é, o Bolsonaro vai dar um golpe de Estado ou isso daqui é uma manifestação de força que demonstra, né, aquilo que é o segredo de Polichinelo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tem força, tem apoio, tem alguma base que os ministros não têm. Não tem quem vá chorar por eles, né, se alguma coisa acontecer. Mas o que está prevista é uma demonstração de forças. Ele diz aqui que se for um golpe de Estado, o golpe de Estado será punido. Aí eu achei muito interessante esse último trecho do artigo dele, que mostra que, né, para punir o golpe de Estado, você precisaria não ser derrubado por um golpe de Estado, né? Então ele diz aqui, e aqui cumpre registrar que não constitui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares, a Polícia Militar, com fundamento no artigo 142 da Constituição para a defesa da lei e da ordem, quando realizada fora das hipóteses legais, cuja configuração, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes. Está aqui, é o que ele disse, ainda com, né, a sua alusão histórica, como se vê, pode ser alto preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão, escreveu Lewandowski. É interessante, eu tive uma conversa com juristas hoje sobre o conteúdo aqui da declaração, porque um dos benefícios do regime democrático brasileiro é que você tem que ser um especialista, né, para desvendar aqui o que eles estão querendo dizer. Juridiquês à parte, o que ele está dizendo é o seguinte: se você convocar as Forças Armadas para garantir a defesa da lei e da ordem, mas a lei e a ordem não estiverem ameaçadas, você será punido. Que é o juridiquês para o que ele tinha dito antes. Se você tentar dar um golpe de Estado, o golpe de Estado é legal e você pode ser até preso, inafiançável. O problema, né, é justamente esse. Quem vai prender? Porque se o golpe de Estado houver e for vitorioso, né, entra a cláusula que ele incluiu aqui, né? Isso pode ser apreciado, inclusive, num momento posterior pelos órgãos competentes. Quer dizer, é o juízo da história, né? O golpe que vai... Os elementos que vão apurar, que vão apreciar a questão, podem ser aqueles que só vão se reunir 30 anos depois do golpe, como aconteceu, né, com o regime militar, com o golpe imposto em 64. E aí, né, o que acontece? Olha só que curiosa, né, a dialética da situação, o ciclo, né, dos acontecimentos. Houve o golpe de 64, passaram-se 21 anos, houve a Constituinte, fizeram a Constituição, de lá para cá tivemos aí um governo derrubado pelo impeachment, 8 anos, né, 10 anos arredondando, porque teve o governo Temer, mais 8 de Fernando Henrique Cardoso, de devastação da economia nacional, de destruição do país, e aí você teve 2 mandatos do Lula e 2 mandatos da Dilma. Quando a Dilma assumiu, lá para 2010, é que se colocou em pauta realmente a apuração, o que ele está dizendo aqui, né? O que seria a apreciação no momento posterior pelos órgãos competentes. Foi a Comissão da Verdade. Só que a Comissão da Verdade não foi instituída de nenhum poder para punir, né,
apurar e punir os crimes da ditadura, que foram horrendos, né? Então, esse momento posterior, curiosamente, rendeu a Dilma o golpe de 2016, porque ao ter colocado em pauta a discussão e o registro dos crimes da ditadura militar, diz a imprensa hoje abertamente, né, em todos os jornais, que isso indispôs os militares com a Dilma e o governo do PT. Ou seja, sem os militares não teria acontecido o golpe de 2016, portanto, né, o ciclo da vida nos traz o seguinte: quando se tentou apurar, depois da vitória do golpe militar, muitos anos depois, né, da vitória do golpe militar, quando se tentou apurar o que houve, simplesmente se tentou coligir as informações, deram um novo golpe. Então, eu acho que a lei maior, a Constituição do país, usar isso daqui como defesa contra uma ameaça de golpe de Estado é cobrir, né, as vergonhas de um regime completamente antidemocrático com uma folha de parreira. A única defesa diante de um golpe de Estado é unicamente a mobilização popular, né? Só que a isso, justamente, nenhum ministro do STF, nenhum governador de direita aqui vai poder apelar, né? E a colocação do Bolsonaro se dirige justamente a esse que é o centro do problema. Quem vai impedir o Bolsonaro? Se ele der um golpe ou se ele simplesmente mostrar força, né? A única força capaz de fazer frente a isso daí é a população organizada. Por isso a bravata, né? Por isso o desafio. Vem cá, ministro, vem cá mostrar que o quanto ninguém estará na rua por você, né? E essa é a realidade. Não tem ninguém na rua por ministro nenhum, né? A questão é, se o Bolsonaro está botando o seu time em campo, a esquerda, o movimento operário, o movimento popular precisa juntar as suas forças e ir às ruas.